Quantas pessoas, às vezes, entre os evangélicos, uns acusam o outro dizendo: ah, você está na lei, eu estou debaixo da graça. Pessoas falam isso sem conhecimento e sem entendimento, porque se tivesse entendimento, teriam temor de falar isso. Porque esse negócio de dizer, eu estou debaixo da graça, não estou mais na lei, só porque uma irmã anda mais decente, sem brinco, sem batom, isso, na verdade, não é lei, não. Está na graça, escrito na palavra do Senhor. Quando um irmão não está na roda de escarnecedores, de pessoas religiosas, com chocarrice e meninice, isso não está debaixo da lei, não. Isso é a graça de Deus funcionando de verdade. Porque a graça de Deus nos leva ao temor do Senhor, nos leva à obediência, nos leva a respeitar as pessoas, as autoridades. Quem anda na carne está morto. Quem anda no espírito de vaidade está morto, não está debaixo da graça. Pelo contrário, é lá na lei que as mulheres gostavam de andar todas pintadas, como a Jezabel. Mas debaixo da graça, o Espírito Santo passou a dar entendimento à mulher que o valor dela não está no exterior, como disse Paulo e Pedro, no frisar do cabelo, na compostura de roupa bonita, em joias preciosas, mas num traje de um homem, um traje precioso, do seu homem encoberto. Leu o que Pedro diz. Isso é graça de Deus. Mas, por exemplo, aqui no livro de Romanos 8, está escrito, já citamos, mas vamos ler. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, que não andam segundo os desejos carnais, que a maioria dos desejos carnais só faz o homem afastar-se de Deus. Porque a lei do Espírito, a gente está falando de lei. Jesus não veio destruir a lei, houve uma reforma, ele trouxe condição. Escute, porque a lei do Espírito de vida, Espírito de vida, uma lei diferente, ou seja, uma vida diferente, um viver diferente, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o pecado coloca o homem debaixo do jugo da condenação da lei. Mas a lei em Cristo Jesus, concedida pela graça, pela atuação do Espírito Santo, nos leva à obediência. Observe, porquanto o que era impossível, a lei antiga, da forma como o povo servia a Deus, visto como estava enferma, a lei estava enferma, pela carne, por causa da carnalidade, porque o homem não tinha Espírito Santo e não conseguia então cumprir, a lei estava tão enferma. Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne, no corpo como o nosso, do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, ou seja, pelo pecado, pelo seu corpo físico, pela sua vida aqui em obediência, ele condenou o pecado num corpo de carne, porque ele foi obediente num corpo semelhante ao nosso. Para que a justiça da lei, se cumprisse em nós, porque se Jesus não morresse, a justiça da lei não iria justificar ninguém, porque a lei não justifica, só através do sacrifício, como nós já explicamos. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andar segundo o Espírito Santo ligado com o meu Espírito, não é? Como está escrito aqui, mais adiante, versículo 13: porque se viver segundo a carne morrereis, mas pelo Espírito mortificar as obras do corpo, vivereis. Não é? Como também
está escrito aqui: porque não recebeste o Espírito Santo de escravidão, para outra vez estar debaixo, sem temor, mas recebeste o Espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos ao Pai. O Espírito Santo nos adotou, ele nos faz nos sentir filhos de Deus, nos levando à obediência à palavra. Então nós não estamos andando segundo a lei, estamos andando segundo a lei de Cristo, não segundo a lei de Moisés, sem o Espírito Santo. Pelo contrário, as pessoas que estão andando nuas dentro das igrejas, que o pastor não tem problema, o crente está nu na beira de uma praia, na beira de uma piscina, expondo o seu corpo, isso é graça? Nunca foi graça, isso é desgraça, porque o Espírito Santo põe vergonha, e você tem vergonha de mostrar o seu corpo aos ímpios, às pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus. Isso é lei, porque na graça de Deus está escrito que a mulher deve ser ataviada, vestir com pudor, com decência e com simplicidade, modéstia. Isso sim que é graça. Então a graça me faz andar em novidade de vida. Aí eu sou justificado. Aí a justiça da lei vem sobre mim, porque eu estou debaixo da graça, debaixo do favor de Deus. Favor que eu não tinha, que eu nem merecia, que você não merecia. Diz aqui: porque os que são segundo a carne, os que vivem segundo a natureza humana, inclinam-se para as coisas da carne, inclinaram-se e voltaram para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, inclinam para as coisas do Espírito Santo e do nosso Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. Quer dizer, a pessoa que se envolve muito com as coisas terrenas, com os sentimentos carnais, ele termina morrendo, voltando à vida do passado, à vida morta do passado. Porque nós estamos mortos no pecado, fomos vivificados pelo poder de Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus na cruz, né? Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de verdade pode ser. Então fala em lei. Quem anda na carne não é sujeito à lei de Deus. Como tem igrejas por aí, que tem baile nas igrejas, os rapazes vêm lá da rua, a igreja, o pastor tem uma ideia para segurar os rapazes roqueiros, deixa os roques comer solto nas igrejas, cabelos pintados tipo pano, usando brilho. Isso aí é escravidão. A pessoa que vai ser salva, ela precisa estar debaixo da graça de Deus, receber o poder do Espírito Santo para ser transformada, para entrar no céu. É claro, para encher a igreja, deixa estar como está, deixa vir como está e ficar como está. Ah, Jesus disse: vinde como está. Jesus não disse: vinde como está. Ele disse: vinde a mim, todos vós estão cansados, sobrecarregados, e eu vou te aliviar. Vou tirar tua carga, vou tirar teu jugo, vou libertar você, vou te libertar, você não será escravo mais do pecado. Isso é graça de Deus. Entrar para uma igreja e permanecer com aqueles gostos antigos, isso nunca foi liberdade, porque liberdade sem lei não é liberdade. Os que gostam de fazer aquilo que dá no coração, que bate na mente, na verdade são guiados pelos desejos, pelos sentimentos carnais. Os que estão em Cristo Jesus, na verdade, estão livres da condenação, estão livres do poder do pecado, receberam graça, ferramenta, poder, receberam poder para dominar os desejos que antes dominavam, receberam condição de viver com pouco. Isso é poder. Receberam poder de suportar pobreza, receberam poder de suportar a injúria. Tudo isso é graça. Isso não está debaixo da lei. Pela graça foi salvo. Então o ser humano ele alcança a salvação porque tem a graça, tem ferramenta para cumprir a lei em Cristo Jesus. Eu digo e repito: essa é a graça de Deus. Pela graça foi salvo. Deus nos fez grande favor, enviando através de Jesus
necessária para nós vencermos a escravidão dos desejos, do pecado da nossa carne. Que Deus abençoe o nome de Jesus. Amém.